Esse foi um daqueles jogos que ficam travados por muito tempo, até que um detalhe muda tudo. Porque durante boa parte da noite, parecia que o gol simplesmente não queria aparecer. O São Bernardo venceu o Joinville por 1-0 pela Copa do Brasil, jogando em Joinville, e saiu de campo com uma classificação construída na paciência. Não foi um jogo de muitas oportunidades claras, mas foi uma partida em que o visitante soube esperar o momento certo. O placar mínimo traduz bem o tipo de confronto que se viu. Muito equilíbrio, bastante disputa no meio-campo e poucas situações realmente limpas perto do gol. Quando o jogo finalmente ofereceu uma brecha, o São Bernardo foi mais preciso. E isso acabou definindo a história da noite. Os primeiros minutos mostram duas equipes com bastante respeito uma pela outra. O Joinville tenta começar com mais iniciativa, empurrado pelo ambiente do estádio, tentando circular a bola e encontrar espaço pelos lados. O São Bernardo, por sua vez, se posiciona de maneira mais compacta, com linhas próximas e sem pressa para acelerar o jogo. Isso cria um início de partida muito mais físico do que técnico. A bola circula, mas quase sempre longe da área. Quando alguma equipe tenta acelerar, a marcação chega rápido e interrompe a jogada. Era um jogo que ainda procurava um caminho. Com o passar do primeiro tempo, o cenário não muda tanto em termos de controle territorial, mas muda na maneira como o São Bernardo começa a competir pelas segundas bolas. A equipe visitante passa a pressionar melhor na intermediária, forçando erros na saída do Joinville e dificultando a construção das jogadas. Isso não gera uma sequência clara de chances, mas começa a empurrar o jogo para um campo mais equilibrado. O Joinville ainda tenta chegar com mais presença pelos lados do campo, especialmente quando consegue acelerar as transições. Mas a defesa do São Bernardo consegue fechar bem os espaços por dentro, obrigando muitas jogadas a terminarem em cruzamentos ou tentativas travadas. Foi um primeiro tempo de muito confronto e pouca finalização limpa. O jogo ia para o intervalo com aquela sensação de que qualquer erro ou qualquer momento de inspiração poderia decidir. Na volta do intervalo, o ritmo cresce um pouco. O Joinville tenta aumentar a intensidade, adianta suas linhas e começa a empurrar o adversário para trás por alguns minutos. É um período em que o time da casa circula a bola perto da área e tenta encontrar espaço entre os defensores. Mas o São Bernardo se mantém organizado. A equipe suporta essa pressão inicial e aos poucos começa a responder em contra-ataques mais diretos. A partida entra então numa fase de maior troca de ataques, ainda sem muitas chances claras, mas com mais espaço aparecendo. E a mudança decisiva vem do banco. Por volta dos 24 minutos, o São Bernardo faz duas alterações no ataque, colocando jogadores mais móveis na frente. Entre eles, Pablo Diego. Pouco tempo depois, aos 28 minutos, o lance que decide o jogo aparece. A jogada começa com o São Bernardo avançando pela intermediária, enquanto o Joinville ainda tenta se reorganizar na marcação. A bola chega à entrada da área, a defesa hesita por um instante ao tentar fechar o espaço e Pablo Diego aparece livre para finalizar. Ele bate com calma, escolhendo o canto enquanto o goleiro tenta reagir. A bola passa pela defesa e encontra o caminho do gol. Era exatamente o tipo de lance raro que aquele jogo estava esperando. Depois disso, o Joinville se lança mais ao ataque. As substituições aumentam o número de jogadores no campo ofensivo e o time passa a empurrar o São Bernardo para perto da própria área. Mas o visitante se defende bem. A equipe fecha os espaços, protege a região central e força o adversário a procurar soluções mais precipitadas. Os minutos finais são de pressão territorial do Joinville, mas sem a clareza necessária para transformar esse volume em chances realmente perigosas. O São Bernardo administra o tempo, controla o ritmo sempre que possível e segura a vantagem até o apito final. Pablo Diego naturalmente ganha destaque. Entrou no segundo tempo e decidiu o jogo no momento em que a partida parecia mais travada. No meio-campo do São Bernardo, a equipe contou com jogadores importantes na proteção defensiva e na disputa física que manteve o time equilibrado durante boa parte do jogo. Pelo lado do Joinville, alguns jogadores tentaram assumir a responsabilidade ofensiva, especialmente nas tentativas de acelerar o jogo pelos lados, mas sempre encontraram uma defesa bem posicionada pela frente.
No sistema defensivo visitante, a linha de zaga teve atuação segura, especialmente na fase final da partida, quando precisou lidar com a pressão do time da casa. O placar de 1-0 reflete bem o que foi o jogo. Foi uma partida decidida em um único momento de clareza ofensiva, num confronto em que as defesas quase sempre estiveram um passo à frente dos ataques. O São Bernardo mostrou paciência, organização e eficiência no momento decisivo. E em jogos eliminatórios como esse, muitas vezes é exatamente isso que separa quem avança de quem fica pelo caminho.